A saga de Nimrod e a origem da Babilônia não são apenas meros registros históricos. Eles são lições eternas sobre a ambição e a rebelião contra a ordem divina. A narrativa se desenrola há milênios, em um tempo quando a humanidade ainda carregava as marcas do grande dilúvio e buscava se reerguer das cinzas de um mundo devastado. Nimrod, descrito no livro de Gênesis, capítulos 10 e 11, emerge como uma figura carismática e poderosa. Filho de Cush, Nimrod destacou-se primeiramente como um poderoso caçador diante do Senhor. Uma habilidade que não apenas demonstrava sua proeza física, mas também o estabelecia como líder nato em um ambiente selvagem e indomado. Seu domínio se iniciou com a fundação de cidades como Babel, Uruk e Akkad, na terra de Sinar, Gênesis 10, versículo 10. Centros de poder que viriam a simbolizar a própria essência da civilização emergente. Mas Nimrod não é apenas um construtor de cidades. Ele é o arquiteto de uma nova ordem que desafiava os céus. A construção da Torre de Babel, parte de seu reino, não era um simples feito arquitetônico. Era um ato de desafio aberto a Deus, um símbolo do desejo humano de alcançar o divino. O desejo por unidade e poder levou Nimrod a promover uma ambição que iria além das capacidades humanas, desafiando diretamente o decreto divino de dispersão pelo mundo. A história de Babilônia e seu fundador reflete temas profundos de orgulho e rebelião. É um lembrete de que, em várias ocasiões ao longo da história bíblica, grandes líderes e nações se ergueram em desafio ao Criador, e cada um, em sua vez, encontrou seu declínio. A trajetória de Babilônia é uma dessas narrativas que ecoa até os tempos modernos, servindo de prelúdio a profecias futuras sobre figuras apocalípticas e a luta final contra o anticristo, prenunciando uma nova ordem mundial. A expansão do reino de Nimrod não se limitou às fronteiras de Sinar. As cidades que ele fundou, marcadas por sua grandeza e estrutura, foram os alicerces de futuros impérios que dominariam a paisagem do Antigo Oriente. Akkad, por exemplo, emergiu como um fulcro de civilização e inovação, enquanto Calné, embora menos celebrada, desempenhou seu papel no tapeçário da história mesopotâmica. Nimrod, contudo, não se contentou com as conquistas em Sinar. A Bíblia nos conta em Gênesis que ele expandiu seu território para o norte, até a Assíria, onde fundou cidades que se tornariam lendárias em seus próprios méritos. Nínive, por exemplo, é eternizada na narrativa de Jonas, onde é retratada como uma cidade de grande importância e, eventualmente, de profunda penitência. Outras, como Recém, também surgiram durante seu reinado, descritas como grandes cidades, localizadas estrategicamente entre Nínive e Calá, Gênesis 10, versículos 11 e 12. O legado de Nimrod é, assim, duplamente significativo. Não apenas ele estabeleceu o protótipo para futuros impérios através da fundação de cidades que se tornariam centros de poder, mas também redefiniu a organização social da época. Antes de Nimrod, é plausível imaginar que as sociedades eram fragmentadas em comunidades e tribos menores, sem a complexidade e a centralização que caracterizariam os estados posteriores. Ao erguer Babel, que muitos associam com a própria Babilônia, Nimrod não apenas construiu uma cidade, mas também um símbolo de desafio e ambição humana. A narrativa de Babel, Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, nos revela que o desejo de fazer um nome para si mesmo e a tentativa de construir uma torre que alcance os céus foram interpretações claras de uma humanidade que buscava igualar-se a Deus, cruzando fronteiras que eram destinadas a serem intransponíveis. No coração da planície mesopotâmica, uma visão ambiciosa tomou forma. Lá,
No berço da civilização, os descendentes dos sobreviventes do dilúvio contemplavam uma vasta extensão de terra fértil, pronta para ser moldada segundo suas aspirações. Eles não se contentaram em apenas cultivar a terra ou construir abrigos temporários. Eles ansiavam por um legado permanente, algo que desafiasse o próprio céu. Assim nasceu o projeto da Torre de Babel, um empreendimento que encapsulava tanto o engenho humano quanto sua audácia. Conforme narrado em Gênesis 11, a intenção por trás da construção não era meramente arquitetônica, mas simbolicamente profunda e espiritualmente rebelde. Eles utilizaram tijolos cozidos ao invés de pedra natural e alcatrão em vez de argamassa. Inovações que refletiam tanto suas habilidades técnicas quanto seu desejo de criar algo duradouro e imponente. A decisão de construir uma torre que alcance os céus não era somente literal, mas uma metafórica tentativa de tocar o divino, de se estabelecerem como iguais a Deus. Este ato de construção representava um desafio direto às forças celestiais, na esperança de evitar outra dispersão, como a que seguiria ao dilúvio. Eles proclamaram: "Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos espalhados por toda a face da terra." Gênesis 11, versículo 4. A audaciosa construção da Torre de Babel representou não apenas um marco arquitetônico, mas também um desafio palpável ao desígnio divino. O desejo dos construtores de criar uma estrutura que tocasse os céus, como narrado em Gênesis, era uma clara manifestação de sua busca por unidade e imortalidade sob seus próprios termos, não sob os de Deus. Esta tentativa de igualar-se ao divino, de centralizar a humanidade em torno de uma única obra grandiosa, encontrou uma resposta direta do Criador. Deus, observando seus esforços e a intenção por trás deles, decidiu intervir. O método divino foi sutil, porém poderoso: confundir suas línguas. Esta ação não apenas cessou a construção da torre, mas também dispersou os povos por todo o mundo, obrigando-os a multiplicar-se e espalhar-se, conforme o plano originalmente estabelecido para a humanidade. A torre, que deveria ser chamada de Babel, um termo que sugere uma porta para Deus, acabou se tornando um símbolo de confusão, Baal em hebraico. Nimrod, o líder poderoso e o arquiteto dessa ambição, encapsula os temas de orgulho e desafio que permeiam a história de Babel. Sua liderança na construção desta cidade e torre reflete a eterna tensão entre as aspirações humanas e os limites impostos pela condição humana. A torre permaneceu inacabada, um monumento aos limites da ambição humana e um lembrete constante da soberania divina. No entanto, a história de Babel não é o fim da narrativa da Babilônia. A cidade, sob a liderança de Nabucodonosor, ascenderia novamente como a capital de um império poderoso, destinado a desempenhar um papel crucial na história bíblica, incluindo a destruição de Judá. A Babilônia, localizada no sul da Mesopotâmia, tornou-se o epicentro de poder e esplendor, frequentemente contrastada nas Escrituras com Jerusalém. A cidade orgulhosa da humanidade versus a cidade santa de Deus. Babilônia, a cidade dos esplendores terrenos, emerge nas Escrituras como o antípoda da cidade celestial, símbolo da glória divina. Esta metrópole antiga, localizada nas férteis planícies da Mesopotâmia, agora o moderno Iraque, se tornou um emblema bíblico de rebelião, arrogância e desobediência à vontade divina. Mais do que uma cidade de riqueza material, Babilônia representava a adoração a falsos deuses e a um estilo de vida que desafiava os princípios estabelecidos por Deus. O significado de Babilônia se estende muito além de sua realidade histórica ou geográfica, funcionando como uma poderosa metáfora nos textos bíblicos.
Embora os detalhes sobre a cidade antes do reinado de Nimrod sejam escassos, a Bíblia nos oferece pistas sobre sua importância e seu papel simbólico. A cidade era parte da terra de Sinar, lugar onde as gerações pós-diluviais, descendentes de Noé, decidiram se estabelecer. A própria localização de Babilônia carrega um peso narrativo, pois foi nesta região que a humanidade, recém-saída da Arca, começou a reconstruir a vida sobre a terra. A influência de Babilônia estendeu-se ao longo dos séculos, marcando de forma indelével os eventos históricos e espirituais. Quando Babilônia derrotou Jerusalém, o impacto foi não apenas territorial, mas profundamente cultural e humano. Os babilônios não se contentaram em submeter os habitantes de Judá. Eles levaram consigo para a Babilônia os mais talentosos e habilidosos dentre eles. Estes indivíduos, que incluíam educadores, artistas e administradores, não eram meros cativos. Eram peças-chave no projeto de fazer da Babilônia um centro de poder, inovação e cultura. Este deslocamento forçado de talentos foi, em muitos aspectos, uma estratégia para integrar e fortalecer a Babilônia, aproveitando o conhecimento e as habilidades dos cativos para enriquecer e diversificar sua própria sociedade. O destino de Israel estava entrelaçado com advertências proféticas de figuras como Isaías e Jeremias, que anteviram a calamidade que sobreviria caso o povo se desviasse dos caminhos de Deus. Em meio a esses avisos, a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, emergiu como o instrumento da ira divina. O exército babilônico marchou contra Judá, consumando a profecia com a conquista da região. Nabucodonosor, um rei de visões grandiosas e atos igualmente grandiosos, casou-se com uma princesa das montanhas persas, trazendo-a para a vastidão plana da Babilônia. A saudade que ela sentia de seu lar montanhoso e a beleza natural que lhe era familiar levou Nabucodonosor a empreender um dos projetos mais ambiciosos de sua época, a construção dos Jardins Suspensos. Este oásis artificial, uma montanha feita de tijolos e repleta de vegetação luxuriante, não só simbolizava seu amor e compromisso para com sua esposa, mas também refletia seu desejo de domar e embelezar a natureza. Os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não foram apenas uma façanha arquitetônica. Eles também se tornaram um destino fascinante que atraía visitantes de regiões distantes. A este espetáculo, Nabucodonosor adicionou um zoológico privativo, reunindo animais selvagens de diversas terras, criando um microcosmo da criação em meio à paisagem urbana de Babilônia. Em um momento de reflexão, enquanto observava seu império do alto de seu palácio, Nabucodonosor foi tomado por um sentimento de orgulho e autoexaltação. Ele exclamou: "Não é esta a grande Babilônia que construí com meu poder e glória?" No entanto, esse momento de soberba foi seguido por um sonho perturbador, no qual uma árvore gigantesca que alcançava o céu era cortada e amarrada. Este sonho simbolizava as tensões entre o crescimento desenfreado e a eventual queda, temas recorrentes na história de impérios. Quando Nabucodonosor buscou interpretações para seu sonho, nem mesmo os sábios e adivinhos de seu reino puderam oferecer uma explicação satisfatória. Apenas Daniel, um exilado de Judá, dotado de uma compreensão profunda das visões divinas, poderia desvendar o significado oculto por trás dessas imagens oníricas. Diante do enigma onírico que afligia Nabucodonosor, todas as tentativas anteriores de interpretação falharam, levando finalmente ao chamado de Daniel, conhecido por sua notável capacidade de desvendar os mistérios revelados em sonhos. A hesitação inicial do rei em consultar Daniel diretamente pode parecer estranha, considerando o histórico comprovado do jovem hebreu. Contudo, essa relutância também reflete a natureza complexa de Nabucodonosor,
um monarca poderoso, porém profundamente enraizado em suas crenças pagãs e na adoração a ídolos. Ao chegar perante o rei, Daniel, agora chamado de Beltesazar, em homenagem ao deus babilônico Bel, foi confrontado com uma visão perturbadora, conforme descrito em Daniel 4, do versículo 14 ao 24. A árvore majestosa que foi mandada cortar, deixando apenas o toco com suas raízes, simbolizava um reino grandioso, abruptamente reduzido, mas não completamente destruído. O decreto de que a mente do rei seria alterada para a de um animal até que 7 períodos de tempo passassem era um aviso divino sobre a iminente humilhação de Nabucodonosor, a fim de ensiná-lo que o Deus Altíssimo governa sobre o reino da humanidade e o concede a quem ele deseja. O impacto desse sonho foi tão profundo que deixou Daniel temporariamente chocado e preocupado com o destino de Nabucodonosor. Sua hesitação em revelar o significado do sonho reflete a gravidade da mensagem e o peso de transmitir uma notícia tão ominosa a um monarca tão poderoso. A resposta de Nabucodonosor, encorajando Daniel a não se alarmar pelo conteúdo do sonho ou por sua interpretação, revela um momento de vulnerabilidade e uma rara abertura para a verdade, independentemente de quão dura ela pudesse ser. Ao revelar a interpretação do sonho, Daniel, chamado de Beltesazar na corte babilônica, abordou o rei Nabucodonosor com uma combinação de respeito e grave preocupação. Com cautela, ele expressou o desejo de que o sonho pertencesse aos inimigos do rei, indicando a seriedade das revelações contidas na visão. «Ó rei», começou Daniel, «a árvore que vistes, que cresceu grande e forte, cuja copa tocava os céus e era visível por toda a terra, cujas folhas eram belas e os frutos abundantes, proporcionando sustento para todos e abrigo para as criaturas da terra e as aves do céu. Essa árvore é você. Você cresceu em poder e estatura, sua grandeza se expandiu até os céus e seu domínio se estende até os confins da terra». Então, Daniel continuou a descrever a parte mais sombria da visão. Mas então, um mensageiro sagrado desceu dos céus e ordenou: «Corte a árvore e destrua-a, mas deixe o toco com suas raízes na terra, circundado por uma faixa de ferro e bronze, na relva fresca do campo. Deixe-o ser molhado pelo orvalho do céu e alimentar-se com os animais do campo, até que 7 períodos de tempo tenham passado sobre ele». Este decreto, explicou Daniel, era a manifestação do julgamento do Deus Altíssimo sobre o rei. Esta é a interpretação, ó rei, e é o decreto do Deus Altíssimo que recaiu sobre vossa majestade. Ele indica que você será deposto do seu trono real e afastado dos homens. Você viverá entre os animais do campo e comerá grama como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E 7 períodos de tempo passarão por você, até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dá a quem deseja. Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, foi movido não apenas pela compreensão do destino que aguardava o rei, mas também por um desejo sincero de vê-lo reformar seu caminho. A surpresa de Daniel, ao ouvir a própria interpretação, pode ser atribuída ao impacto emocional de transmitir uma mensagem tão grave. A revelação veio a ele no exato momento em que o rei terminava de descrever seu sonho. Esta sincronicidade sublinha a conexão direta de Daniel com o divino, capacitando-o a receber e interpretar mensagens celestiais. Daniel então escolheu uma abordagem de gentileza e advertência. Ele primeiro reafirmou a grandeza de Nabucodonosor, representada pela árvore majestosa, antes de revelar o destino humilhante que esperava o rei, simbolizado pelo toco preservado. A mensagem final de Daniel foi um apelo apaixonado ao arrependimento, instando Nabucodonosor a se desviar de seus pecados e a buscar a misericórdia de Deus, na esperança de que tal mudança de coração poderia aliviar o severo julgamento divino. Infelizmente, as palavras de Daniel inicialmente pareceram não ter efeito.
12 meses depois da interpretação do sonho, Nabucodonosor encontrava-se no andar superior do seu palácio, contemplando a grandiosidade da Babilônia. Foi nesse momento de reflexão e autoexaltação que ele proclamou a si mesmo como o arquiteto de tal esplendor. As palavras mal haviam deixado sua boca quando uma voz celestial anunciou o cumprimento do decreto divino. Nabucodonosor seria destituído de seu reino e reduzido a um estado bestial até que reconhecesse a soberania do Deus Altíssimo sobre os reinos dos homens. A transformação de Nabucodonosor foi imediata e dramática. Expulso da sociedade humana, ele começou a viver entre os animais, comendo grama como o gado, seu corpo exposto ao orvalho do céu. Com o tempo, seus cabelos cresceram como as penas de uma águia e suas unhas se alongaram como garras de pássaros, manifestações físicas da sua queda do poder e da graça. Após um longo período de humilhação e sofrimento, a sanidade e o trono de Nabucodonosor foram restaurados. Transformado pela experiência, ele fez uma proclamação que rompeu radicalmente com suas declarações anteriores. Ele louvou o Altíssimo, reconhecendo que o seu domínio é um domínio eterno e que ele faz o que deseja, sublinhando que ninguém pode detê-lo. Através de sua própria humilhação, o rei de Babilônia finalmente compreendeu quem realmente governava o universo. As últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia ressoam como um eco de sua jornada de redenção. Deus é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho. Esta é uma verdade profunda que todos devemos abraçar e incorporar em nossas vidas. O orgulho é uma armadilha perigosa que, conforme ensina a sabedoria dos provérbios, invariavelmente precede a queda e a destruição. Provérbios 16, versículo 18. Esta verdade é enfatizada pelas histórias bíblicas de Nabucodonosor e seu sucessor, Beltesazar, cujos reinados servem como solenes lembretes da soberania divina e das consequências do orgulho desmedido. Nabucodonosor, apesar de ter sido avisado e ter recebido uma extensão de graça de 12 meses, falhou em aprender a lição de humildade até ser submetido a uma forma de insanidade que o reduziu a viver como um animal. A lição finalmente aprendida por Nabucodonosor foi que o céu governa, uma verdade que ele confessou somente após reconhecer a autoridade suprema de Deus sobre seu reino e sua própria vida. No entanto, a história não termina com a recuperação e a restauração de Nabucodonosor. Avança-se algumas gerações até o reinado de Belsazar, um rei que, apesar de conhecer o histórico de seu predecessor, escolheu desafiar abertamente os decretos de Deus. Durante uma festa, Belsazar usou desrespeitosamente os vasos sagrados que haviam sido saqueados do templo em Jerusalém para beber vinho com seus nobres, desencadeando assim uma manifestação direta da ira divina. Em meio à celebração, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio, trazendo uma mensagem de julgamento divino. O terror consumiu Belsazar, a ponto de perder o controle de suas funções corporais. Como Nabucodonosor, ele ofereceu recompensas a quem pudesse interpretar o escrito, mas seus sábios falharam. Foi então que Daniel foi chamado, e a rainha, lembrando-se dos serviços prestados por ele no passado, recomendou sua sabedoria ao rei. Daniel, sem interesse nos presentes do rei, revelou a mensagem. Ele começou relembrando o reinado de Nabucodonosor e como, devido ao seu orgulho, Deus o humilhou, submetendo-o à vida de um animal até que ele reconhecesse a verdadeira governança divina. Com essa introdução, Daniel preparou Belsazar para a interpretação do escrito na parede, que anunciava o fim iminente de seu reinado e a tomada de Babilônia pelos medos e persas. Daniel, plenamente ciente da natureza ímpia do rei Belsazar e da iminente sentença divina sobre seu reinado, manteve-se resoluto em não desejar qualquer parte dos prêmios ou honras oferecidos pelo rei desviado. Sua missão era clara:
transmitir uma mensagem de julgamento crucial e definitiva. Antes de revelar a interpretação da misteriosa inscrição na parede, Daniel proporcionou a Belsazar um breve, porém incisivo, resumo histórico sobre Nabucodonosor, seu antecessor. Esta contextualização não era meramente informativa, mas um último apelo ao arrependimento. Daniel destacou que, apesar de Belsazar conhecer bem a humilhação e a subsequente restauração de Nabucodonosor, ele optou por persistir na arrogância, exaltando-se contra o Senhor e venerando ídolos inertes, em vez de adorar o Deus que lhe concedia vida e sopro. A escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, carregava um significado terrível e profundo. Daniel interpretou cada termo para o rei atônito. Mene indicava que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar e decretado seu fim. Tekel revelava que Belsazar havia sido pesado nas balanças da justiça divina e encontrado deficiente. Peres, uma variação de Uparsin, significava que seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Apesar da gravidade da mensagem, Belsazar cumpriu sua promessa de honrar Daniel, vestindo-o com trajes de púrpura e colocando uma corrente de ouro em seu pescoço, e o proclamando como o terceiro no comando do reino. No entanto, estas honrarias foram efêmeras, pois naquela mesma noite, o reinado de Belsazar chegou ao seu fim violento, quando ele foi morto por tropas invasoras, marcando a transição do poder para Dário, o Medo, que assumiu o reino aos 62 anos. A interpretação de Daniel da escrita na parede serviu como uma sentença final para o reinado de Belsazar, enfatizando que seu tempo como rei havia se encerrado devido às suas falhas morais e espirituais diante de Deus. A expressão "a escrita na parede" se tornou proverbial, simbolizando uma clara previsão ou reconhecimento do destino inevitável, muitas vezes usado quando é tarde demais para alterar o curso dos acontecimentos, como foi o caso de Belsazar. O julgamento sobre Belsazar e a Babilônia não foi um evento isolado, mas parte de um contexto mais amplo de profecias e julgamentos divinos que se manifestaram ao longo das Escrituras, particularmente no livro de Jeremias. Em Jeremias 50, do versículo 4 ao 10, a profecia detalha um tempo futuro de arrependimento e busca de Deus por parte de Israel e Judá, após períodos de erro e desorientação causados por maus líderes espirituais. Esta passagem fala de uma restauração na relação entre esses povos e Deus, um retorno à aliança que não será esquecida. A narrativa, então, se volta para a Babilônia, simbolizando a fonte da opressão e idolatria. Deus, através de Jeremias, convoca o povo a se afastar da Babilônia e a sair da terra dos caldeus, indicando a destruição iminente que cairá sobre essa nação por suas transgressões. A imagem dos bodes que lideram os rebanhos sugere um movimento decisivo e assertivo longe do mal e da corrupção, liderando os outros em direção à liberdade e à redenção. A profecia continua com a previsão de que uma coalizão de grandes nações do norte se levantará contra a Babilônia, representando uma resposta militar e espiritual conjunta à corrupção e ao mal emanados de Babilônia. Esta força, comparada a um guerreiro experiente, assegurará que a justiça seja feita e aqueles que participarem da destruição de Babilônia ficarão satisfeitos, simbolizando uma vitória completa sobre o mal e a opressão. A narrativa da destruição da Babilônia revela uma complexidade nas ações divinas. Embora a Babilônia fosse inicialmente utilizada como um instrumento de correção contra Israel devido à desobediência do povo, sua subsequente devastação foi decretada devido ao excesso de zelo e crueldade com que executou essa missão. Os babilônios, regozijando-se na desolação de Judá e ultrapassando os limites estabelecidos por Deus, acabaram invocando o julgamento divino contra si mesmos. Jeremias 50, do versículo 14 ao 16, sublinha o decreto de Deus para que as nações se levantassem em batalha contra a Babilônia.
A ordem era clara: não poupar flechas, simbolizando uma investida total contra a cidade que pecou contra o Senhor. A chamada para a guerra é descrita não apenas como um ato militar, mas como uma execução da vingança de Deus, um chamado para que as nações façam a Babilônia o que ela fez a outros. O comando para cortar da Babilônia, o semeador e aquele que maneja a foice na época da colheita, sugere um completo desmantelamento da capacidade produtiva e econômica da cidade, garantindo que nem mesmo os que trabalham nas colheitas tenham razão para permanecer. O medo da espada opressora faz com que cada um volte para seu povo e para sua própria terra, destacando o desespero e a dispersão que acompanharão a queda da Babilônia. O papel dos medos e persas, sob o comando de Ciro e mais tarde de Alexandre com seu exército grego, é retratado como uma continuação do uso divino de nações como ferramentas de julgamento. A Babilônia, uma vez ferramenta nas mãos de Deus para punir Judá, agora enfrenta a ira divina pelas mãos de outros impérios, de acordo com os desígnios soberanos de Deus. Esta estratégia enfatiza que, embora Deus possa utilizar nações para seus propósitos, ele também mantém essas nações responsáveis por seus atos e intenções. A profecia de Jeremias ilustra vividamente o destino de Babilônia, retratando-a como uma nação que, apesar de ter sido uma ferramenta nas mãos de Deus para disciplinar outras nações, incluindo Israel, acabou ultrapassando seus limites e se tornando objeto da ira divina. A passagem descrita revela a totalidade da destruição que estava reservada para a Babilônia, uma execução do juízo divino por suas transgressões. Eu preparei uma armadilha para você, e você também foi pega, ó Babilônia, e você não sabia disso. Você foi encontrado e também preso porque lutou contra o Senhor. Esta frase capta a essência da surpresa e inevitabilidade do julgamento de Babilônia. Deus, como um estrategista divino, configura a situação de modo que mesmo as nações utilizadas como seu instrumento de indignação estão agindo sob sua soberania, ainda que sem plena consciência disso. O chamado para destruição é total e indiscriminado. Abrir depósitos, empilhar bens como montes de lixo, queimar e destruir completamente, de modo que não reste nada dela. A violência do ataque é simbolizada na ordem de matar todos os seus touros jovens, uma metáfora para a juventude e a força de Babilônia, indicando que até o vigor futuro da nação deveria ser exterminado. A figura de Ciro e depois Alexandre como líderes do exército convocado por Deus reflete a transição da punição divina através de diferentes agentes históricos. Eles são descritos como um exército cruel e sem piedade, cuja aproximação é comparada ao rugido do mar, poderosa, inevitável e destruidora. A passagem conclui com um apelo aos cativos e aos afetados pela influência de Babilônia para que fujam e salvem suas próprias vidas, enfatizando que este é um tempo de retribuição divina. A descrição de Babilônia como uma taça de ouro nas mãos do Senhor, intoxicando toda a terra, e o chamado final para que as nações proclamem em Sião a justiça e a vindicação realizadas por Deus, ilustram o papel de Babilônia na economia moral de Deus, servindo como um agente de corrupção, mas também como um exemplo das consequências do desafio à soberania divina. O relato do retorno do povo de Judá à sua terra natal, após 70 anos de exílio em Babilônia, é um dos momentos mais simbólicos da misericórdia e fidelidade divinas na Bíblia. A liberação sob Ciro, o Grande, que permitiu aproximadamente 50 mil pessoas retornarem para reconstruir Jerusalém e o Templo, foi uma manifestação tangível da promessa de Deus de restauração e renovação. O profeta Jeremias, em suas palavras, captura a essência da esperança e do futuro que Deus planejou para seu povo. Pois eu conheço os planos e pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e bem-estar e não de desastre, para lhe dar um futuro e uma esperança.
Esta promessa divina não é apenas de retorno físico, mas de renovação espiritual e material. Deus assegura que, apesar das adversidades e do deslocamento, sua intenção para com seu povo é de prosperidade e paz, não de calamidade. A profundidade da relação entre Deus e seu povo é ainda mais enfatizada quando ele diz: "Então você me chamará e virá orar para mim, e ouvirei a tua voz e te ouvirei. Então, com um desejo profundo, você me procurará e me exigirá como uma necessidade vital, e você me encontrará quando me procurar de todo o coração." Este diálogo reflete uma relação dinâmica e responsiva, onde a busca sincera e de coração aberto por Deus resulta em um encontro genuíno com Ele, reafirmando seu compromisso de estar acessível e presente na vida de seu povo. A promessa de Deus de restaurar e reunir o povo de todas as nações e de todos os lugares para onde te conduzi, não apenas cumpre a promessa de retorno, mas também simboliza uma redefinição de comunidade e identidade. Aqueles que foram dispersos serão reunidos, e os laços que foram desfeitos pelo exílio serão restaurados. A analogia de Babilônia como uma grande montanha de destruição, que se torna um vulcão adormecido ou uma montanha queimada, enfatiza o julgamento final de Deus sobre as nações que desafiam sua vontade. A descrição de que a cidade ficaria tão desolada que ninguém sequer escavaria as ruínas para encontrar pedras para construir ilustra a completa e irrevogável destruição que aguarda aqueles que perpetram maldade e injustiça. A memória dos erros de Nabucodonosor permaneceu viva na mente do povo, como um aviso eterno dos perigos do orgulho e da tirania. Ele agarrou Judá como uma presa, devorando seu povo e absorvendo todas as bênçãos que Deus havia concedido a eles. A narrativa bíblica se estende além do presente, conectando os eventos históricos com as visões proféticas de um futuro apocalíptico, onde a Babilônia final encontra seu destino, conforme descrito em Apocalipse 17, versículo 18. No Apocalipse, duas figuras femininas dominam o cenário, uma prostituta imunda e uma noiva pura, representando Babilônia e Jerusalém, respectivamente. Estas personificações são mais do que simples cidades. Elas simbolizam os valores contrastantes do mundo e do reino de Deus. A queda de Babilônia é anunciada em Apocalipse 14:8. Então, outro anjo, um segundo, seguiu dizendo: Caída. Caída é a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da paixão da sua imoralidade, corrompendo-as com idolatria. E novamente em Apocalipse 16:19, onde a grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram, e Deus se lembrou de Babilônia, a grande, para dar-lhe o cálice do vinho da sua ira feroz e furiosa. A Bíblia frequentemente retrata as cidades de maneira negativa, associando-as ao pecado, à ganância e ao orgulho. Desde os tempos de Lameque, quando a produção de armas destrutivas começou, as cidades concentraram a humanidade, amplificando os pecados individuais. Babilônia, sob Nabucodonosor, tornou-se um símbolo de poder brutal e desmedido, um lugar onde a idolatria do dinheiro e do poder prevaleceu. Nabucodonosor, em sua busca insaciável por domínio, massacrou indiscriminadamente, trazendo destruição sobre crianças, animais e até mesmo a natureza. Em contraste, Jerusalém, construída pelo rei Davi como a capital de Israel, não estava situada em um ponto estratégico de comércio. Não ficava próxima ao mar, a um grande rio ou a uma estrada significativa. No entanto, foi escolhida por Deus como sua morada, primeiro na tenda erguida por Moisés e depois no templo construído por Salomão. Jerusalém simbolizava a cidade de Deus, um lugar de adoração e presença divina. A profecia se cumpre quando Babilônia, a cidade do homem, é reduzida a uma pilha de escombros desolados, habitada apenas por animais selvagens do deserto.
Essa destruição total serve como um aviso perpétuo contra o orgulho e a idolatria, destacando a inevitabilidade do julgamento divino sobre aqueles que desafiam a soberania de Deus. A relação entre os livros de Daniel e Apocalipse destaca uma continuidade temática e profética dentro das Escrituras, ambas focadas em revelações sobre o fim dos tempos, o julgamento divino e o triunfo final do bem sobre o mal. Daniel, ainda jovem durante as deportações de Nabucodonosor, recebeu visões que abrangiam a trajetória dos impérios mundiais e esboçavam o futuro distante, incluindo o reinado do Anticristo, o governo milenar de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Em Apocalipse, a Babilônia é simbolicamente retratada como um centro comercial opulento, cuja destruição impacta profundamente os mercadores do mundo. Essa Babilônia simbólica representa não apenas um local físico, mas também um sistema de valores que prioriza o materialismo e o prazer em detrimento da moralidade e da pureza. Apocalipse 18, do versículo 11 ao 16, descreve em detalhes a riqueza e a extravagância de Babilônia, com uma lista extensa de mercadorias que inclui metais preciosos, tecidos finos e até vidas humanas, mostrando o quanto a cidade é imersa em comércio e luxo. A narrativa bíblica faz um paralelo entre a corrupção material de Babilônia e sua corrupção espiritual, destacando que, apesar de seu exterior deslumbrante, ela é fundamentalmente decadente. Os mercadores que uma vez prosperaram com ela, temendo a sua ruína, distanciam-se, lamentando a perda de uma fonte de riqueza tão grande, mas incapazes de evitar o seu destino. Este tema de julgamento e destruição é contrastado com a imagem de vitória e justiça divina em Apocalipse 19, versículo 14, onde é dito que o Cordeiro, uma representação de Cristo, triunfará sobre seus inimigos, que incluem os poderes representados por Babilônia. Ele é descrito como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e aqueles que estão com ele são chamados de escolhidos e fiéis. A descrição do fim da Babilônia em Apocalipse revela um cenário onde os poderes políticos e econômicos se colidem de forma dramática, impulsionados por uma intervenção divina que molda as vontades humanas para cumprir propósitos proféticos. Essa narrativa, embora enraizada em simbolismos, ressoa de forma inquietante com tendências observáveis no mundo contemporâneo, onde a ambição política e o controle econômico frequentemente convergem, às vezes com consequências desastrosas.